Olá, periféricos, periféricas, estamos aqui para mais um PerifaCast. Para quem não conhece, está chegando agora, o PerifaCast é um podcast onde a gente procura apresentar e conhecer artistas, produtores, agitadores de favelas e áreas periféricas. Se você é um periférico e faz algum trabalho dentro aí do teu território, manda pra gente, apresenta pra gente. De vez em quando aqui em algum lugar na tela vai aparecer um QR Code, você escaneia, vai direto lá para os nossos contatos, já manda o teu material. Possivelmente a gente pode estar aí te colocando na nossa programação e te trazendo aí para bater um papo, tá? Fica ligado que toda segunda tem programa novo, né? No canal. Se inscreve, te convido a se inscrever no canal, dá uma sacada nos vídeos que já foram produzidos. A gente já tem aí um conjunto aí de material produzido que é bem interessante, um bate-papo com uma galera aí favelada que está produzindo coisas grandes. Então dá uma sacada lá no material que a gente já gravou e aí se inscreve, dá like, interage aí com o canal. A gente está precisando de inscritos, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber as programações do canal, tá? Dá essa força aí pro canal para a gente crescer e fortalecer, que a gente acredita aí que é um projeto, um espaço interessante aí para a gente trazer o debate e as questões dos territórios favelados. Então dá essa força aí pra gente crescer e fortalecer aí cada vez mais. E hoje o nosso convidado é B-Boy, coordenador da Federação de Break do Rio de Janeiro, e vem aí pra falar pra gente aí dessa nova modalidade olímpica aí, né? Inclusive, né? Lúcio Pellera. Olá, tudo bom, Márcio? Obrigado pela presença, tá, cara? Eu que agradeço aí o convite. Uma honra ter você aí na casa. Prazer tá? meu, prazer meu. E aí vamos começar falando disso, né? Break Esporte Olímpico, Paris 2024. Pô, quem diria? Eu acho que a gente já imaginava já que poderia em algum momento o break tá chegando num espaço como esse. Eu já falava com os meus alunos, e tem um aluno que lembra melhor do que eu, que diz assim, o Lúcio já profetizou isso lá atrás. É mesmo, Ele cara? falou isso. Quando chegou nas Olimpíadas, eu falei, cara, quando que eu falei isso? Mas eu lembro de, em algum momento, sentir que tinha essa possibilidade. Porque eu já treinava, eu já me via como atleta. Porque o treino, né, as minhas inspirações vinham de como o Muhammad Ali treinava, de como o Michael Jordan treinava, como grandes atletas treinam, né? Então eu buscava essa referência e eu falei, cara, isso aqui não é somente uma dança. É uma dança que é um corpo de um atleta. Porque eu estar no dia seguinte treinando de novo, eu tinha que dormir cedo, eu tinha que me alimentar bem, eu tinha que uma disciplina também, tinha que ter uma disciplina, tinha que ter bons hábitos para eu poder dar conta daquilo, porque eu treinava 8 horas por dia no meu auge, né? E isso sem ter as competições que já tem hoje em dia. Né? Não tínhamos num cenário onde era menor, né? Exatamente. Eu só dançava porque eu queria competir, vamos dizer assim, de uma certa forma, com os b-boys e as b-girls que já tinham naquele período ali. Então, desculpa, eu treinava bastante. Eu treinava 8 horas por dia, de segunda a sexta. E eu tirava o sábado e domingo para descansar. Mas às vezes eu acordava, meus amigos iam sair no sábado, na sexta-feira à noite, ele falava, Lúcio, vamos sair e tal. Eu falava, cara, não, eu vou dormir cedo. Eles ficavam até me zoando, Lúcio, pô, tu vai dormir cedo, porque tem reunião, porque vai ter treino. Eu falei assim, vou treinar amanhã de manhã. E eu treinava, eu acordava 7, 8 horas da manhã, e eu ia treinar perto da minha casa, num lugar que tinha grama, porque eu queria evoluir, porque eu queria me desenvolver. Eu comecei realmente a dançar break profissionalmente por volta dos meus 17, 18 anos.
Então eu sabia que eu tinha um curto período de tempo para poder alcançar a galera que já estava desenvolvendo algo. E eu sabia também que, por conta da minha altura e do meu peso, eu tinha que treinar muito mais. E aí eu falei, não, tem que ser... Como que um atleta treina? Quais são as metas que o atleta busca? Então eu comecei a perceber isso. E aí, quando eu comecei a desenvolver isso na forma de ensinar, nesse formato para desenvolver novos b-boys e artistas e tudo mais, eu falei, eu trazia essa mentalidade. Tinha uma amiga minha até que me chamava de general, porque ela uma vez foi na minha aula e ela falou, pô, parece que você tá num quartel. Eu falei, não, isso aqui é a questão da disciplina da dança, né? E a disciplina não quer dizer que seja algo militar. Não, a disciplina vem de discípulo, né? Então, como que eu vou desenvolver os meus discípulos, né? E aí, como que eu vou desenvolver os meus alunos, né? Como que eu quero que eles cresçam? Então, tinha muita disciplina no meu treino, parte física, parte teórica, parte prática. Então, eu envolvia isso tudo em 2 horas de aula e eu consegui ter resultado com essa galera que eu treinava. Então, já tinha uma imagem, uma visão de que o break poderia estar chegando em algo assim. Eu não sei, eu falava até, mas só não tinha essa certeza, não sabia como chegaria nas Olimpíadas, mas já sentia que poderia chegar. Eu te confesso que eu fiquei bem surpreso, porque assim, eu sempre, obviamente, por não ter tanto envolvimento assim com com o próprio hip hop, né? O máximo que eu chegava no hip hop era a galera do grafite, Sim. A galera de rap, da música. Mas eu via muito mais como arte do que esporte. Aí eu fiquei... Quando aconteceu, eu fiquei surpreso, né? Próprio dentro do break, assim, algumas pessoas tiveram essa... como posso dizer? Tiveram uma certa resistência. Porque eles falam, não, isso aqui é arte. Você não pode colocar... Teve sim. Inclusive, uma vez, quando eu falei que eu vejo que o b-boy, ele é um atleta. Teve uma vez num bate-papo, e aí um rapaz falou assim, não, o b-boy... Eu falei, o b-boy não é um atleta. Isso aqui é uma arte. Eu falei, não, eu vejo o b-boy como um atleta. Não estou falando que nós somos atletas. E depois, agora, né, estudando um pouco mais, essa fala não é de agora. Essa fala já vem de mais ou menos da década de 70, quando o break começou realmente a crescer. 70, 80, melhor dizendo, vamos dizer mais precisamente, na década de 80, porque 80, o break apareceu em 70, em 80 teve o boom, e ali já tinha essa fala. Inclusive, b-boys dançaram nas Olimpíadas, nas Olimpíadas, se não me engano, nos Estados Unidos, fizeram uma abertura. Então ali já tinha um certo interesse, mas não dava para colocar ainda naquele momento. Sim. Então, alguns anos depois, de fato, agora está inserido. E as pessoas, mesmo assim, tiveram alguma resistência, mas não é porque existe danças desportivas. Existe dança desportiva. A dança de salão é uma dança desportiva, tem uma modalidade. Então, eu acho que a grande preocupação não é como essa dança vai ser desenvolvida, é como a gente vai continuar desenvolvendo essa dança. Pois é, porque aí, assim, a tendência como arte, né? A arte já tem essa propensão a ela ir para lugares, né? Exato. E se transformar, né? Exatamente. Como esporte, aí eu já não sei, né? Como isso... Mas o esporte também acaba indo para outros lugares, né? Futebol, você olha o futebol de 30, 40 anos atrás, era um, hoje é outro, Exato, né? Exatamente. Então, assim... Para mim foi uma surpresa, para mim, assim, eu via muito mais como arte, sim, mas agora eu entendo, pela tua visão, eu consegui entender, e até pelo como você enxergava, né? Como, exato. É o conjunto, né? Como atleta, né? Ela não pode perder a essência.
A gente não pode, não é que a dança vai perder a essência. Não tem como você tirar a essência de algo que já está enraizado, melhor dizendo. Não tem como você tirar a essência disso, entendeu? Aquela essência, ela lhe permanece, sabe? E as pessoas que estão direcionando isso, elas têm um comprometimento muito forte com o hip hop. E eles sabem disso. No entanto que eu fui fazer a prova agora de árbitro internacional, na prova fala sobre a história do hip hop, quem são os percussores, né? A música que impulsiona o b-boy, né? Começou, quais são as primeiras equipes de break, quem é que criou praticamente, quem foi o primeiro a fazer os movimentos no chão. Então tem essa exigência, né? E como também isso pode ser feito na própria dança, pode ser desenvolvido na própria dança do dançarino, de quem estiver executando ali. Então o cara tem que saber os fundamentos, né, do break, do b-boy, como é que o que é um top rock, o que é um footwork, o que é um freeze, né, que são os elementos da dança desse cara. Então o cara tem que saber isso. Ele não vai chegar lá na Olimpíada e vai fazer os movimentos que ele acha que, né, que é da cabeça dele, e ele não vai ser julgado por isso. Não, o próprio sistema de julgamento ele tem três cadências, vamos dizer assim, 3 eixos, tá? Que é domínio do corpo, domínio da mente e o domínio da alma, que são os 3 eixos que linkam como é que é a execução da dança b-boy. De fato, ela sempre foi vista dessa forma. Então, assim, a alma, né, vamos dizer assim, que é a essência da dança break, ela está muito presente. Então não é porque o cara chegou lá na Olimpíada e que ele vai dançar que isso não vai ter influência. Não é só o movimento, porque as pessoas quando olham o break, elas falam assim, é o movimento, e não é o movimento. O cara tem que estar no ritmo, sabe? O cara tem que ter carisma, ele tem que ter interpretação, ele tem que ter desenvoltura, ele tem que ter o fundamento, ele tem que ter a base. Tem uma série de critérios, né, que fazem com que isso seja cadenciado. Então não vai ser só o movimento de força, né, que é aquela coisa que todo mundo gosta de ver no break. Movimento de força e velocidade. Não. Tem tudo isso. E essa essência que ela não pode perder. Como que o cara que está fazendo aquele movimento ali, ele vai te tocar? Como que você vai se envolver com aquilo? Né? Então, ela está chegando num outro patamar, mas chegando nas Olimpíadas com a visão de que é isso que se faz vindo desde a raiz. E não vai ser modificado. A gente só está colocando agora dentro de um local que tem uma visibilidade melhor, que tem mais audiência, que tem uma expansão maior. O que é ótimo, né? Exato. Pensando por esse ponto de vista, né? A gente já tem aí a patinação artística, exato, ginástica rítmica, tem aquela que faz na água, que eu não me esqueci agora. Nado sincronizado. Tá tudo dentro desse mesmo contexto, né? Exato. E agora eu consigo entender melhor. Sim. Não vai perder a essência. Até porque é importante que isso continue sendo feito nas periferias, né? O rapaz que está lá na comunidade continue desenvolvendo os projetos dele, entendeu? Não é que todo mundo que vai dançar break precisa se tornar um atleta olímpico. Nem todo mundo que joga futebol se torna federado. Nem todo mundo que joga futebol no aterro vai jogar no Flamengo, no Vasco. E às vezes tem gente boa jogando no aterro. E tem muitos. Eu tinha vários amigos de infância que jogavam excelentemente bem, que falavam assim, cara, que esse cara vai ser jogador de futebol. Não, o cara hoje é bancário, o outro é advogado, o outro é produtor, entendeu? Assim, né? Então, e aí não necessariamente. Eu acho que é essa visão também que as pessoas precisam ter. A gente pode dançar break também pelo
como um hobby. Como hobby. Como uma pessoa que gosta de fazer um jiu-jitsu, só para, né, esparecer, para poder aliviar a tensão do dia a dia, ou como uma religião também, entendeu? E eu acho que é essa a mentalidade, tem o público, né, que vai dançar para ser profissional, e tem um público que vai dançar para fazer por opção, Sim, por um hábito, um hobby. Tá, vamos falar um pouco de você, cara. Como é que o break entrou na tua vida, assim? Eu costumo falar brincando que eu já nasci dançando. Eu já nasci dançando e eu nasci para dança. E eu era menino, eu ia para as festas da família do meu pai, e aí meu pai no caminho falou assim, ó, chegando lá, ninguém vai ficar dançando não, tá? Porque eu e meu irmão, a gente chegava lá, abria a roda e já dançava, a gente se jogava, assim. Mas ele entrou... no caminho ele já ia... Já dava já o papo. Já ia cortando. E aí daqui a pouco ele chegava assim na festa, né? Aí o pessoal tava todo mundo gritando lá. Aí vinham pra ele, Kleber, vem aqui ver, os seus filhos estão dando um show lá e tal. E eu tinha meus 9, 10 anos. Mas a dança ela entrou na minha vida de uma forma muito controversa, assim. Eu morava numa vila. Nessa vila tinha né, os amigos, as pessoas que moravam ali naquela vila. E tinha um grupo que fazia cover do New Kids on the Block. Anos 90, isso, exatamente, né? Exatamente. E eu comecei a ver aquilo, os meninos eram famosos, assim, eles faziam várias festas, vários eventos e tudo mais. E eu, falei, caraca, eu quero fazer, gostaria de fazer parte daquilo, né? Quem não queria? Né? Já com 10 anos, os meninos já tinham aquela fama, faziam já viagens e tudo mais. E aí um dia eu falei que queria entrar. E eu falei com o líder, alguém me indicou, falou assim, quem é o líder é fulano de tal. Mas tem que falar com ele para ver se tu consegue entrar. Eu fui todo empolgado para falar com ele. E ele falou, eu falei, quero entrar para fazer parte e tal. Eu acho que eu sei dançar, eu acho que eu sei fazer alguma coisa. Aí ele falou assim, Lúcio, no New Kids on the Block não tem preto, do nariz grande e do cabelo duro. Ele falou assim, sem pestanejar. Ele falou assim, e aquilo me chocou. Eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu estava lidando com racismo. Mas só que eu já tinha esse conhecimento sobre a questão racial, porque meu pai sempre falou, e minha mãe também. Só que meu pai sempre foi muito politizado, ele sempre teve noção, porque meu pai era estivador. Então a estiva, pode-se dizer aí, que foi uma das grandes militantes do movimento negro lá nos primórdios, né? Então meu pai sempre tinha uma certa consciência e também a consciência racial que vinha da família dele. Então aquilo ali me impactou e eu fiquei assim, caramba. Aí eu falei, você quer saber uma coisa? Eu falei, não vou fazer parte do teu grupo não. Falei, valeu, obrigado. Saí, comentei com meus pais e eu falei assim, compra o disco do New Kids on the Block. Eu falei assim, vou fazer meu New Kids on the Block. Eu tinha 10, 11, mais ou menos. E falei, vou eu e meu irmão. Meu irmão é negro, né, mais pigmentado do que eu. Falei, vamos fazer o nosso New Kids on the Block. Aí minha mãe comprou o disco do New Kids on the Block, chegou em casa com o disco do New Kids on the Block, eu olhei e falei, caramba. Mas tá, né? Era a febre naquele momento, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Né? Eu falei, não refletiu ali, não refletiu. E aí eu falei, mas mesmo assim eu vou fazer. Aí a gente botava as músicas e tal, era um estouro, né? New Kids on the Block, era um estouro, não tem como negar. Foi uma febre. A minha irmã me fez escutar esse disco aí que você Step tá by falando. Step. Minha irmã me fez escutar isso por... muitas vezes, né? O negócio ficava girava no repeat. Ficava... era vitrola ainda, Sim. E não era a minha praia, eu era roqueiro e tal. Sim. Estava uma coisa mais pesada, ela vinha com o New Kids on the Block. Dani... marcou, mas valeu. Mas, foi uma febre, né? Foi uma febre. Tocava em tudo quanto é rádio. Os meninos eram sucesso, cara. Os meninos lá que faziam o cover, eles eram sucesso, assim. Eles acho que chegaram... ideia, né? Foi. Naquela época os meninos eram novos também. Eu tinha 11, eles tinham 15.
sabe? É, e pô, já mais próximo à faixa etária dos próprios artistas. Exatamente. Né? Então era um moleque bonitão, naquele estilo do New Kids on the Block mesmo. E aí eu falei, fazer o meu, mas aí começou a colocar, mas num determinado momento eu percebi que a gente tinha mais de Jackson 5 do que de New Kids on the Block. Aí sim, pô. E eu não sei porquê, eu acho que tinha muita influência também de Fresh Key, aquele filme, Flashdance, já vi alguma coisa. Caramba, não vê no cinema? Eu não tinha nem idade ainda. Eu não tinha nem idade. Baronesa lá em Jacarepaguá. Que irado. Então, eu vi, praticamente, obviamente, devo ter visto no Sessão da Tarde. Passou. Passou, né? Várias vezes, né? Um corte, mas passou. Exato. Tem uma cena ali meio... Pra aquela época, né? E aí eu assisti e aí comecei a colocar aquilo na minha dança, mas eu nem sabia o que eu estava dançando. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Ano passa ano, vai ano, eu fui me desenvolvendo e Esqueceu a história do New Kids on the Block, né? Mais ou menos, né? Ficou ali guardadinho, assim. Em algum momento eu ia resgatar. Não no sentido de vingança, mas eu queria mostrar que eu tinha a capacidade de dançar tão bem quanto eles. E um dia, numa competição, tinha essas festas de festa junina, né? Nas escolas e tal, e aí eu tava numa dessas, lá numa escola, e teve uma competição de dança. E aí foi indo, eu fui pra final com esse menino. E eu ganhei dele. E foi muito engraçado, que todo mundo pegou e me jogou pro alto, assim, meus amigos me jogaram pro alto, falando, sou ok e tal. Mas esse menino que você fala, do New Kids? Do New Kids, eu ganhei dele na batalha. E ele ficou revoltado, assim. Nossa, fez isso outras vezes na vida ainda. Ele provoca. O mundo gira, Exato. Não, hoje em dia a gente dá super bem, assim. Eu acho que ele conseguiu filtrar essa situação e ter um determinado respeito pela minha pessoa. Eu também respeito ele, é um grande produtor. Mas, então, eu ganhei dele. E aí depois fui falar com ele. Eu falei, e aí? E agora? Eu sou dançarino, tão bom quanto você, ou melhor. Ele, não, tu mandou bem, mas o que você tá fazendo não é funk. Sempre naquela situação, né? Não, diminui, só o que e tal. O que você fez foi break. Eu, break. Eu falei, o cara, na década de 90, o cara já sabia o que era break. Eu consigo ver a situação aqui, assim, tudo isso que eu tô te contando eu consigo ver, porque foi muito forte pra mim. O break, ele falou, break é esses movimentos que você faz de giro e tal, no funk style, se eu não me engano que ele falou, é mais o movimento que eu fiz e tal. Então não foi justo. E ele já tinha uma noção assim de música, né? Ele falou assim, não foi justo, porque eu tava dançando dentro daquele estilo de música, e você não. Eu fiquei assim, caramba. Eu falei, como que o cara tem esse conhecimento aqui? Eu falei, então você pode me explicar o que é break? Ele, eu te explico, mas ele não me ensinou. E um outro rapaz que me viu, a gente nessa discussão, ele falou assim, Lúcio, eu sei o que é break e eu vou te ensinar. Eu inclusive danço break. E ele me ensinou algumas coisas. Só que desse momento em diante, o break ele teve uma interrupção, né? Sumiu. Inclusive no próprio Estados Unidos, né? Inclusive no próprio Estados Unidos. Teve um gap, né? E voltou depois, no finalzinho da década de 90, né, no comecinho de 2000, dos anos 2000, e foi quando eu voltei, e aí eu comecei a dançar profissionalmente. E aí, tô até hoje nessa empreitada. Tá, e desse momento que você se reconhece, ou é reconhecido como um dançarino de break, né? Até você ir para competir e tal. Como é que você fez? Assim, você se juntou com uma galera? Então, eu primeiro comecei... Eu conheci uns amigos que estavam lançando... Nesse momento, eu estava morando na Cruz Vermelha. Tá? Morando no centro da cidade. E aí eu conheci uns meninos, eles estavam dançando na praça, eles estavam... né?
E eu falei, pô, cara, maneiro, pô, já dancei isso e tal, e eu quero voltar a dançar. Ele falou, Lúcio, treino é todo dia tal, lá na Avenida Chile. A gente treinava na Avenida Chile, ali num lugar assim, que só tinha só treinava lá porque o piso era bom, porque não tinha. Tem um prédiozão lá, que, na lateral dele, o piso lá é ótimo, mas assim, escuro, local escuro. Hoje em dia tá até melhor, mas lá era escuro, a galera, né, ia pra lá pra, sei lá, se prostituir, era usar drogas, alguma coisa assim. A gente ia lá pra treinar e era muito, muito ruinzinho, mas o chão era perfeito. E eles também falaram da Coca-Cola, que também era um outro lugar que tinha um chão muito bom. E lá na Coca-Cola era ainda um pouco melhor. Então a gente treinava ali, a gente começou treinando ali, só que eu ia mais para Chile, num determinado momento comecei a ir mais para Chile, porque para ir para Coca-Cola eu tinha que ficar dando calote. E, pô, você com 1,84 m, ficar passando por baixo da roleta, muito, pô, né? Meus amigos passavam, meu irmão era pequenininho, né, o outro, eu tinha que ficar lá meia hora tentando passar, e era, tipo, já tava 17 anos, 18 anos. Então não queria ficar passando muito por essa vergonha, só ia quando eu tinha uma graninha. Comecei a treinar, me desenvolver. Eu falei, vou montar uma equipe. Aí montei uma equipe com meu irmão e um outro amigo que a gente considerava irmão. E o nome da equipe era IQ, Irmãos da Quebrada. Falei, vamos fazer IQ, Irmãos da Quebrada, tal. E aí a gente começou a criar essa equipe. A gente começou a ir para os eventos. As pessoas começaram a conhecer a gente. Bem essa coisa mesmo, né, de que do break, né, tem essa história, assim, de ir para os lugares, e a gente ia lá e desafiava, queria desafiar os melhores dançarinos e tal. No começo a gente só tomava surra, porque os malucos eram muito bons. Já tinha uma galera muito boa no Rio de Janeiro. Tinha uma galera muito boa. Os Gêmeos, que eram caras que cresceram no circo e aí trouxeram a arte do circo pro break. Caramba. Então os caras, pô... Já por ser gêmeo, já é uma coisa já incrível. Já chamava atenção. E os caras eram circenses, aí mais atenção ainda. Aí b-boys só dava os caras. Aí os caras chegavam lá e a gente só tinha marra e os caras tinham técnica. Os caras vinham pra cima. Pô, eu lembro uma vez que meu irmão foi pra um evento, nessa época eu tava no exército. Aí meu irmão foi pra um evento, a gente tinha sido chamado pra dançar, ele foi. Aí chegou lá, os caras chamaram ele pro racha, ele tomou um sacode. Aí no dia seguinte ele, tô boladão, os caras me juntaram lá, nos juntaram no sentido de bater de frente com ele, né? Porque meu irmão, a gente já chegou também aterrorizando. Como eu falei, né? Já tinha a mentalidade de atleta. Então a gente, poxa, em mais ou menos um ano, a gente já estava encostando nos caras que já estavam 4, 5, 6 anos na cena. Então os caras ficaram meio assustados. Falaram assim, mano, qual é desses malucos aí, irmão? Não tá de bobeira não, mano. Estão chegando agora. Forte, a gente chegou arrepiando. E aí tinha a questão estética, né? Eu também entendi também, e aí eu comecei a colocar essa questão. Eu sempre usei cabelo afro, desde moleque, né? Se tivesse mandado a foto aí, de repente, a gente poderia mostrar, mas eu tenho a foto minha. Eu vi no Instagram. Opa! Eu vi no teu Instagram tem uma foto lá de black. Sempre usei cabelo afro, desde moleque. Eu lembro, nessas festas, assim, as pessoas falavam assim, os filhos do Kleber, aquele cabelo no microfone, vinha pra cá e tal. Falavam que a gente parecia Jackson 5 mesmo. Então a gente chegou já arrepiando, então os caras já ficavam, mano, desses malucos aí, os malucos são sinistros e tal. E aí meu irmão, num determinado momento, já participou de um campeonato. Primeira vez que ele participou desse campeonato, que eu não pude participar, que eu tinha sido convidado, que foi tipo uma seletiva nacional para participar de uma final, em São Paulo. E aí meu irmão já chegou na semifinal. Então os caras já estavam assim, a gente já estava fazendo um nome. Que nem o cara faz um nome no grafite, que chega do nada, né, deixa a tag dele em vários lugares. A gente já estava fazendo um nome. E aí consegui criar uma equipe, consegui trazer também pessoas de outras equipes, de outros lugares, de outros bairros do Rio. Tinha gente na minha equipe que era de Realengo, tinha gente na minha equipe que era do Meia, da Camarista. Eu olhava assim, mano, tu é bom, mano. Me mostra aí teu estilo e tal, pá. E eu, os moleques queriam rachar comigo. E aí, por conta da dança, eu comecei a ter trabalhos e as pessoas começaram a me chamar para fazer determinados trabalhos. Então eu chamava essa galera e aí eu conseguia pagar um cachê pra galera.
Já Legal. entendia, já falei, calma aí, não é só uma questão também do artista também, né? Eu já estava ali empreendendo, já estava empresariando ali já. Então eu comecei a levar, tipo, as mulheres mal começaram, já estava dançando num evento de peso do, tipo, Coca-Cola Vibe Zone, que é como se fosse o Rock in Rio hoje em dia, ou um Team Music. Eu já estava fazendo eventos nesse sentido. Estou fazendo propaganda aqui de ninguém não, mas... Não, pô, mas é isso, tem que contar a história. E aí eu estava fazendo, a gente já estava nessa pegada. Então as mulheres que, tipo, todo mundo queria até participar da equipe. Falava, não, eu quero só os melhores. E aí a gente conseguia botar. E tinha meninas também. Eu sempre fiz questão de ter meninas, mulheres envolvidas no grupo, assim, porque eu achava, a minha mãe é uma figura muito forte, né, e eu falava, não, cara, tem que ter mulheres também, porque eu acho que minha mãe fez parte da minha construção como pessoa, e eu acho que as mulheres podem contribuir também. Embora o nome seja Irmãos da Quebrada, a gente também chegou até a fazer uma camisa para uma menina que fazia parte da equipe de Irmã da Quebrada e tal. Então a gente sempre procurou agregar todo mundo. Eu tenho isso documentado, tenho isso, graças a Deus, tenho isso guardado. E como a galera começou a crescer, aí todo mundo também começou a procurar o seu próprio trabalho, começaram a partir a equipe. Isso me chateou um pouco, mas faz parte, né? Faz parte. E aí, quando eu fui ver, eu falei, pô, tá bom, então... Beleza, aí eu desfiz a primeira formação e depois eu dei um tempo, continuei só convidando algumas pessoas para fazer trabalho aleatório, porque a marca era minha, IQ, né? Meu irmão também, ele buscou outro caminho, eu continuei levando a marca IQ. E aí, num determinado momento, eu fui fazer um show com um grupo de alunos, eram alunos meus, e eu falei, pô, vocês são bons, vou ter um trabalho. Foi quando eu fiz um trabalho com a Nike, que eu fui modelo da Nike, quando ela lançou a Nike Sportswear no Brasil, e eles me convidaram, e aí eu consegui fazer a nova formulação da Ike, e a gente se tornou Ike Fênix. Eu, por gostar muito do mito da Fênix, né, e eu acho que me representa também, e o meu signo no calendário chinês é o galo de fogo. Eu acho que é Fênix também. Aí eu gosto muito desse mito. Eu falei, Ike Fênix. Aí a gente reformulou e a gente fez a Ike Fênix. E já com essa visão já de, pô, não ser só artista, eu estava sendo manager da galera, eu estava sendo produtor, eu estava sendo empresário e tudo mais. E comecei a desenvolver os eixos dentro da Ike Fênix. Então a gente era uma equipe de break. A gente se tornou trabalhando principalmente com jovens negros de favelas ou de regiões periféricas, de próximos de favela, mulheres, né? A gente estava trabalhando com pessoas que tivessem essa vontade. Não dá para pegar uma mulher que para fazer um evento, naquela época a gente já conseguia pagar um cachê considerável. Estou falando de pelo menos 15 anos atrás, já conseguia pagar para um moleque 150, 200 reais para dançar num evento. Pô, bacana. Né? Um moleque com 18 anos, caraca, ganhando um dia 200 reais, e às vezes até ganhava um tênis na Nike. Pô, ia pilhadão, né? Pô, eu ficava felizão, tava num evento como um evento da Red Bull e tudo mais, então eu consegui, de uma certa forma, prover isso para a galera. E o pessoal ficou muito empolgado. Desculpa te interromper. Claro. Nesse momento, você estava como um manager mesmo, né? Você não estava dançando. Tava também? Ainda estava dançando, ainda tava jovem ainda. Não, dava pra fazer. Assim, não, nem por causa da idade. Não, é porque assim... eu tô querendo entender qual era o teu envolvimento. Sim. Se além de tudo isso, de ser o cara que estava negociando ali, que estava vendo a coisa como business, e você também participava dançando, né? Eu tinha que tá. Eu era influência para eles ainda.
Eu só comecei a me afastar mesmo, diminuir um pouco mais a minha dança quando eu comecei a sentir isso no corpo, tá? Como eu falei, eu, 1,83 m, mais ou menos, 90 quilos. Imagina você quicar vários kicks, né, de mão, com uma mão só. Imagina o impacto disso nas articulações, né, resumindo. Então comecei a diminuir a intensidade dos meus movimentos, porque eu sempre quis fazer os movimentos mais de força, de impacto, e eu comecei a deixar isso para os meninos, entendeu? Mas eu estava ali também dançando, sim, fazendo a movimentação e tudo mais. E aí quando eu fui ver também, a gente começou a desenvolver esses eixos, né, a equipe, e a gente começou também a fazer eventos de break. E o meu primeiro evento de break foi dentro do Morro do Cantagalo, Pavãozinho, que eu fiz em parceria com a Afro-Reg. Foi quando a Afro-Reg, eu falei pro Júnior, falei que eu já estava dando aula lá no Cantagalo. Eu primeiro comecei dando aula em Vigário Geral, dando aula de break. Mas as pessoas ainda não estavam muito interessadas e tal. Mas só que no Cantagalo tinha um diferencial. Lá eles tinham um núcleo de circo. E já tinham os meninos de circo que faziam alguns movimentos de break. E eu falei, eu quero ir para lá, é possível. O Júnior me direcionou para lá, comecei a desenvolver lá. A gente já estava tendo frutos, assim. E aí eu falei, eu quero fazer um evento de break lá. E aí foi quando o Afro-Reg bancou pela primeira vez um evento e consegui fazer lá no Cantagalo, lá dentro do CIEP. E foi incrível, assim, levei uma galera para dar workshop, e a gente conseguiu pagar uma premiação, a gente levou DJ, e foi uma das primeiras vezes, assim, que o Cantagalo, né, é um evento dentro de uma favela com essa estrutura. E ali eu comecei também a sacar, eu falei, dá para fazer eventos e tal, e aí a gente começou. Depois de um tempo esse evento, eu falei, vou fazer o meu, vou procurar fazer a minha história, né? O Afro-Reg tinha algumas questões de orçamento, eu falei, não, vou continuar fazendo o meu aqui, vou procurar. Aí eu fiz o B-Boy Confronto junto com essa galera que veio da IQ. Então cada um investiu um dinheirinho, tinha umas amigas também que elas acreditavam que eu era da dança também, e elas, graças a Deus, sempre tiveram uma condição legal, né, e tal, e por acreditarem, elas também investiram, e então a gente conseguiu fazer o B-Boy Confronto. Tive pessoas, uma americana, uma amiga minha, que ela trouxe 3 amigos para cá, 2 amigos no caso, e eles eram americanos, a gente então conseguiu fazer uma banca de jurados com jurados internacionais. Foi uma das primeiras vezes no Rio de Janeiro que a gente fez isso. Eu acho que foi a única vez naquele momento, até aquele momento, que já tinha tido uma banca só com jurados internacionais. E aí a gente fez uma competição que foi bastante interessante. E essa galera também deu workshop. E aí eu falei, cara, então a gente tinha a Ike Fênix, que era uma equipe de break e produzia eventos. E participava também de eventos. Então a gente conseguiu criar essas vertentes, assim, e desenvolver, corpo, né? Criar um corpo, a gente criou o corpo. E foi uma vitória, porque não era só algo meu. Eu fazia com que as pessoas que estavam dentro ali participassem ativamente. Então, eu dava muita responsabilidade. Peguei um menino que não sabia, que aprendeu a dançar, que aprendeu a dar aula e aprendeu a produzir. Eu falava que a Ike Fênix era uma escola técnica do hip hop, porque a gente conseguia fazer com que o rapaz, ele tinha, talvez, começasse a ter uma visão do que é o mercado artístico, vamos dizer assim. Então o cara já produzia, o cara, não é à toa que até hoje chamam esses meninos para dar consultoria em eventos, participar, eles participam de editais, já ganharam editais e tudo mais. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a desenvolver os meus trabalhos dentro do hip hop, como b-boy, como articulador, como produtor. Aí foi ganhando esse corpo. Mestrado, hein, cara? Cara, agora explica um pouco aí, vamos passar a coisa mais técnica, sim, né? Você chegou a falar alguma coisa aí, mas explica pra gente
quais são os movimentos, essa parte mais técnica de fundamentos da dança, né? Agora, como a gente vai ver isso na Olimpíada, né? E a maioria do público não tem esse conhecimento para entender por que o cara tá fazendo, o que o cara tá fazendo ali, né? Exatamente. Eu, particularmente, olho e a dança, para mim, me encanta muito, né? Eu era o contrário, eu chegava nas festas, eu ia pro canto. Eu ia pro canto e ficava só observando, né, a galera dançando. Eu nunca fui muito de dançar, não. Em algum momento da vida eu me forcei a dançar, porque senão você não chegava junto das meninas e tal. Mas eu era um desastre. E aí a gente vai ver agora na Olimpíada, e aí, assim, eu queria, e muita gente deve querer entender... O que é o que, né? O que é o que? Por aí. O que é o que, né? Parece uma fórmula ali que tá num quadro e as pessoas olham. Porque só assim, sabe que o resultado exatamente, você vê um resultado estético, mas tu acha que, assim, eu sempre tive muito... porque esse cara é freestyle total. Exato. Ele tá inventando ali. Tem também um pouco de freestyle. Né? Tem. Que é o improviso, né? Sim, o cara tem que ter essa... Isso também faz parte da técnica. Você mas conseguir improvisar. Na competição é considerado? Claro. E é considerado e identificado. A gente tem que identificar isso. O cara que tá julgando... O nível de improviso, exato, né, do cara. Exato. Porque senão ele não consegue romper... Às vezes ali ele não consegue quebrar o que o outro fez, ele não consegue responder o que o cara fez com ele. De repente o cara fez um movimento, uma movimentação, um conjunto de movimentações, vamos pensar assim, que é um conjunto de movimentações que começa no top rock, que é a introdução, vou dizer assim um pouco mais, né, vou tentar ser um pouco mais... menos técnico, né? A introdução, aí pensa-se o top rock como a ginga da capoeira, tá? É a introdução que o cara tem que fazer, ok? Aí o cara faz um drop, aí pensa-se o drop como quando o skatista ele tá fazendo a entrada para fazer uma movimentação, tá? Então tudo que o cara fizer indo de cima para baixo é um drop. E também ele pode fazer um drop indo de um footwork, que é toda a movimentação do chão, e aí vamos pensar mais ou menos como se fossem os floreios, tá? Mais ou menos isso, só para as pessoas, né, que estão em casa, de repente entenderem e começar a desenvolver. E dentro desses floreios tem uma série de movimentações com fundamentos que os b-boys precisam ter, mas isso não precisa, ele não precisa fazer exatamente como manda o calendário, o dicionário. Não, ele tem que fazer o manual, no caso, né? Ele precisa fazer aquilo, mas ele pode ter progressos em cima daqueles fundamentos, tá? E tem os freezes, que é a finalização, né? Que é o congelar, que é o... então, quer dizer, ele teve começo, top rock, meio, drop e footwork, e fim com o freeze. Então ele tem que ter mais ou menos essa cadência. É uma estrutura, né? É uma estrutura. E o sistema que está sendo desenvolvido agora, aliás, há 12 anos que ele já vem sendo desenvolvido. Inclusive, eu acabei de fazer o curso para ser jurado internacional. Teve a primeira prova, não consegui passar, foi uma prova bem difícil, são 2 horas. Mas eu vou tentar agora de novo, em julho. Mas o curso, ele vai fazer com que não só o jurado, ele possa manipular aquele sistema, julgar o b-boy, mas que a audiência entenda também o que está sendo julgado. Então o curso o sistema ele já vai ser feito para isso. Então os caras vão entender assim, poxa, teve uma batalha Lúcio versus Márcio. Qual foi? Quem desenvolveu melhor? Quem desenvolveu melhor, entendeu? E aí, você pode desenvolver melhor que eu na questão física,
que eles chamam de physical quality, ou você pode desenvolver melhor que eu no interpretive quality, né, na interpretação, né, que envolve essa questão do improviso, do ritmo, da musicalidade. Então, para você ver que tem vários eixos que vão sendo desenvolvidos. Então, vamos pensar assim, né, além desses que eu falei do top rock, footwork e tal, o cara tem que ter carisma, ele tem que ter musicalidade, é muito importante. Ele tem que ter dinamismo, ele tem que ter um personagem, praticamente. Não que ele tenha que ter, porque nem todo mundo tem a mesma coisa, né? Então cada um tem uma qualidade. Então você vai pesando aquilo ali de uma forma que as pessoas possam... Eu tô até assim, eu vou ter que levar isso para a federação de como foi o curso, né? Então acho que eu já vou apresentar já o podcast e aí eu não vou precisar explicar de novo. Já virou um tutorial, vai virando um tutorial aqui, fica a dica. E aí a galera, então ele vai tendo todo esse peso que vai sendo balanceado de como vai ser julgado cada batalha. E aí, quando eu falo de cada batalha, digamos que tenha 3 rounds. Né? 3. É tão. Um negócio pro outro idioma que 3 entradas, né? Então, cada entrada, tipo, primeiro, esse aqui, o Márcio entrou. Depois eu entrei. Eu só começo a julgar, o jurado só começa a julgar quando eu começo a dançar. Não julgo. E aí ele tem um parâmetro de comparação. Exatamente. É Exatamente. Essa é a palavra. Okay. Essa palavra. Então vai ser mais ou menos assim. Vai ter, e aí tem isso, musicalidade, interpretação, improvisação, tem dinâmica do corpo, tem domínio do corpo, tem como o cara responde aquilo ali, o que você fez, por exemplo. Que o outro fez, exatamente. Né? Então, assim... agora eu começo a entender melhor a coisa. Já pode julgar. Pois é. Bota uma batalha aí. Eu não tinha essa ideia, primeiro, de batalha. Sim. Eu achava que o cara dançava e era julgado. Não, ele tá competindo com o outro ali. E ele tem que responder... A altura. Ou mais alto ainda. O mais alto, né? Então ele tem que, enquanto ele tá esperando para entrar, ele tá sacando o que o cara tá fazendo e ele já faz uma preparação mental do que ele vai fazer. Isso aí. Quase que uma estrutura da batalha de rimas também, né? Isso é verdade, vendo por essa forma. Vendo por essa resposta. Eu acho que são 3 rounds também, tem mais ou menos o cara já vai preparando já ali a sequência, o vocabulário que ele tem para conseguir responder. O vocabulário entra também no processo de julgamento. O cara tem que ter vocabulário. E como se constrói um vocabulário? Na dança. Né? Explica. É muito amplo. Né? A gente, por exemplo, no top rock, a gente tem alguns nomes, tá? Aí, India Step, é porque vem dos passos indígenas. Então, como naquela época os caras na televisão tinham 2 tipos de programa, a extensão, não é que tinham 2 tipos de programa, mas não era uma programação muito longa. Então tinham 2 coisas que passavam muito na televisão naquela época: filmes de luta de Kung Fu do Bruce Lee. Sim. E quando ele todos. então tem um dos estilos, tem uma das coisas dentro do break que vem do Bruce Lee, porque era a influência da galera. Caraca, então, às vezes umas paradas assim e tal, no break tem essa coisa de parar assim, verdade. A postura olhar dele, né, e tal. Os caras se influenciaram nisso. India Step porque tinha muitos programas indígenas que passavam na televisão, então os caras pegaram os passos e introduziram no break. Então, para você ver, isso é vocabulário. Caraca, para de rica, né? É muito. Tem um passo que chama... esqueci basicamente, mas assim, truck, que é como se fosse o cara, né? É o top rock, na parte de cima, né? Dançando, e ele faz como se estivesse dirigindo um caminhão.
E por aí vai. No footwork tem muita influência dos passos russos, daquela coisa dos russos, sabe? Assim, os caras pegaram aquilo. Dança cosaca, né? Exatamente. E aí colocaram aquilo, pegaram aquilo, botaram no break. E por aí vai. Então o cara tem que ter vocabulário, não só do break, mas também o dele também. O que ele traz? Qual é a vivência dele? De onde ele vem? E aí começa a entrar o Brasil nessa parada. Sim. Que aí, por exemplo, a gente teve um cara que foi disruptivo, que foi o B-Boy Neguinho, que conseguiu levar lá a visão da capoeira para dentro do break. Ele se tornou, foi o primeiro campeão brasileiro do Red Bull BC One, que é um campeonato internacional. Então ele levou os movimentos da capoeira. Então é o vocabulário dele, né? A interpretação dele, é a persona do B-Boy Neguinho dentro dessa estrutura que cada um de um lugar tem. Fico imaginando como vai ser a Olimpíada, né? Vai ser uma coisa muito forte, né? Então o que você está dizendo é assim, que o cara tem ainda a possibilidade de criar trazer da cultura dele elementos e aplicar ali, né? Exatamente. É a criatividade. Ele tem que ser criativo também. É por isso que eu estou falando. Não perde a essência. Não tem como perder a essência. Porque tudo isso já vem de um vocabulário que está dentro da cultura break, né? Criatividade, a musicalidade. Então o cara não pode chegar e falar assim, eu danço tango e vou participar desse campeonato. Pode participar, não tem problema. Mas se você trouxer o tango para dentro do break, legal, mas você também tem que treinar muito isso aqui. Tem que adaptar a esses fundamentos. Exatamente. Né, que você falou. Exatamente. É bem intenso, uma coisa bem estruturada, mas que vem rompendo também. E que possibilita aberturas, né? De você colocar coisas ali dentro, né? Exatamente. Aí o cara consegue colocar um salto, sabe? Ele consegue saltar, ele consegue... enfim, tem coisas inimagináveis. É que nem tipo na dança ritmo a menina fez agora, com o negócio de dança de favela e tal. Exatamente. Pô, mas ela só tá trazendo um elemento musical. Tá. Entendeu? Ela não chegou a colocar, talvez, o passinho, eu não lembro muito bem se ela chegou a colocar o passinho. Mas fazer passinho do passinho, acredito que não tenha feito. Não. Né? Porque a dança rítmica tem lá o parâmetro deles. Fala assim, ele não pode sair muito disso aqui. Tem a coisa lá, aquela base do... Né, aqui e tal. Não, o break já te proporciona isso. Você pode fazer. Entendeu? Sem fugir muito, mas você pode fazer. Sim. E aí... você tá me abrindo uma janela aqui que, assim... que bom. Eu imaginava aquele olhar do ignorante, né? Você não conhece o negócio... Esteticamente, para mim, é muito legal. Sempre achei. Desde os anos 80, a gente viu nos filmes, né? Eles começaram a colocar nos filmes o break. Exato. E tal. E eu sempre, me amarrei. Todo mundo, né? Todo mundo acha bacana, né? Mas... quando você entende, né? Que o negócio é mais amplo do que... É muito grande. Do que só uma estética ali, que você acha que o cara tá inventando uma coisa ali, do nada, né? E entender que tem fundamentos, tem coisas específicas, e que tem essa possibilidade de abertura de você agregar coisas. Exato. O que você falou, a Olimpíada vai ser um cenário, então, que vai ser... Vai ser muito forte. Porque pode ser que tenha gente de vários lugares do mundo que não tenham tido oportunidade de participar de uma estrutura, de um campeonato internacional, e que tem potencial para estar. Porque nem todos os eventos proporcionam que b-boys do Brasil, ou b-boys da Colômbia, ou da Venezuela, da Argentina, possam estar em eventos na Europa, às vezes.
né? Porque requer uma peneira, uma seleção e tudo mais. E, pô, a moeda dos caras é muito mais alta. Então, pô, como que a gente faz para chegar lá e tudo mais? Às vezes a gente não consegue. Então a gente não era visto. Isso pode ser que seja diferente. Não só a gente, né, o brasileiro, né? Mas estou falando aqui a América Latina, tal. A Ásia já consegue, já. Tá mais inserida. Os caras já conseguem. Estão ali disputando, Japão, China, Coreia. Coreia, eu vi que tem uma cena forte na Coreia, né? Tem. Agora diminuiu um pouco, ficou um pouquinho mais fraco por algumas questões lá que aconteceu. Mas a Coreia também é muito forte. Então a Ásia também já está bem ali inserida. Mas a África, o pessoal aqui da América Latina, a gente ficou um pouquinho meio esquecido, assim, né? Agora, me diz uma coisa, Lúcio, como é que ficam as Big Girls nesse cenário? E não só no cenário olímpico agora, mas já no cenário que você viveu e vive, né? Sim. Existem competições entre mulheres, ou as mulheres competem com os homens, é separado? Existem competições entre mulheres, né? As competições ainda, né? Eu costumo dizer, eu tenho dito assim, ainda é de gênero, né? Tipo, homem contra homem, mulher contra mulher. Mas eu acho que no futuro isso aí vai ficar diferente, hein? Porque as mulheres estão num patamar bem interessante e acho que podem, de fato, em algum momento começar a disputar contra os homens. Eu acredito que sim. Acho que é só questão de tempo, porque, como eu tô falando, não é só questão de força. Sim. Não é só questão de força. As pessoas acham que o break é só força, não é só força. Força é um dos elementos, né? Uma dessas coisas dentro desse vocabulário. Então, eu acho que em um determinado momento, eu acho que isso vai ser rompido. Eu sinto muita falta, assim, em alguns esportes eu acho que isso já podia ter sido feito, né? Esse rompimento de barreira e colocar as mulheres para competir com os homens, junto com os homens, sei lá, ping-pong, por exemplo. Pois é, é verdade. Uma mulher de competir com um homem. No boxe eu não competiria com algumas amigas aí que lutam, poxa. Pois exatamente. Eu tenho umas amigas que são brabas aí no boxe. Vamos fazer uma luta. Não, prefiro não, deixa eu na minha, com meu break e tal. Pois é, cara. E me diz uma coisa, outra curiosidade. Sim. Quem escolhe o som, a música na batalha, assim? Isso é quem está organizando ou é você que vai competir? Agora você entrou num assunto bem polêmico, pelo menos para mim, né? Então vamos nessa. Eu tenho pensado muito sobre essa questão. Eu tenho debatido com meus amigos, inclusive, sobre isso. Porque começou tudo breakbeat, né? O break da música, né? Sim. Ele veio da música, né? Isso, o break da música. Surge da música. Exatamente. E era o soul, então o cara pegava o break do soul, o momento que o soul tava tendo aquela quebrada, né? Que era onde os b-boys, naquele momento mais b-boys do que big girls, explodiam. Então por isso que os caras colocaram de break boy. O garoto que dança no break da música, tá? Então vinha isso. Então tinha músicas muito fortes do James Brown, né? Eram músicas muito fortes de pessoas que tinham essa vertente do soul, tá? E começou a se produzir músicas com essa pegada. Então tinha alguns outros rappers, tipo Rakim, né, que cantava música que tinha uma coisa mais musicalizada. Com o tempo a coisa foi crescendo. É um assunto bem polêmico, pelo menos para mim. Mas eu acho que é importante a gente falar. Os eventos começaram a ganhar força
E, por exemplo, o evento BC One, tá, que é da Red Bull, eles começaram a fazer eventos internacionais para, sei lá, 5, 6 mil pessoas. E imagina isso, o cara vai fazer um evento para 5, 6 mil, né, pessoas, 4, 5 mil pessoas, uma estrutura muito grande, numa Fundição Progresso. E aí entra os encargos, né, os direitos autorais. Os direitos autorais. Então, às vezes, o orçamento não dava para pagar os direitos autorais desse evento. Então, assim, começou... Alguns produtores já estavam criando determinadas músicas para os b-boys. Só que, tipo assim, tem gente que tem muito... Como posso dizer? Muita habilidade para criar uma música que possa tocar no b-boy sem ser somente tecnicamente, que é a coisa da cadência. Tem gente que tem habilidade, mas nem todo mundo tem essa habilidade. E por mais que o cara tenha essa habilidade de criar essa cadência, né, quando a coisa é criada por um cara tipo o James Brown, ela tem ali uma alma, tem um envolvimento com aquela situação que fala, caramba, pô, tem música que te arrepia? Sim. Porque tem talvez eu não consiga nesse momento explicar com palavras, mas tem uma coisa ali, né, que tu fala, caramba, só aquele instrumental tu fala, caraca, o cara entrou, o cara viajou. E o b-boy, para ele dançar, eu acho que às vezes você precisa ver a música nele. Às vezes você não consegue sentir, mas você tem que ver, mas o cara tá sentindo. Então, se ele tá sentindo, ele tá conseguindo te transmitir. E eu acho que tem gente que não consegue transmitir isso quando vai produzir uma música. Então, isso eu acho que isso está ficando um pouquinho frio, tá? Então, os DJs estão produzindo as próprias músicas em casa de uma forma assim, tipo, às vezes aleatória, não aleatória, claro que tem um estudo, sim, tá? Mas tipo assim, não vou produzir isso aqui porque eu acho que, pô... E eu tô sentindo falta, tipo, de uma palavra, tipo o James Brown falando, sabe? Não precisa ser o James Brown. Também tem uma carência também, né? Vamos lá. Vamos, de repente, entender um pouco melhor esse cenário. Ninguém mais produzindo, nenhum cantor mais está produzindo para a galera dançar. Em várias músicas, sim, não é para o pessoal dançar, né? É para o pessoal fazer determinados tipos de movimento, né? E você fazer movimentos não é dançar. Dançar tem algo muito mais forte. E não estou falando de técnica. sim. Eu estou falando de você sentir aquilo. E passar uma sensação. Passar uma sensação. Sentimento para quem tá assistindo. Eu acho que essa é a palavra. Essa é a palavra-chave. Eu acho que quem está produzindo não está conseguindo, às vezes, ter essa sensação. E aí o cara que está executando, o b-boy ou a big girl, que está executando, ele também não está conseguindo, às vezes, não está se conectando com a música, não está conseguindo sentir aquela sensação, então ele está fazendo movimentos. E aí, por sua vez, a coisa, eu acho que ela está um pouquinho solta. Então, assim, o que acontece? O DJ que escolhe. E ele está produzindo. Então, se ele leva a produção dele, o pessoal da produção que está fazendo aquele evento não está precisando pagar de uma certa forma. Direito autoral, porque... Porque é a produção dele, então ele pode liberar as músicas por evento, e aí, né, ele não vai tocar nada que não esteja, né, que seja de alguém conhecido e tudo mais. Até a própria logística burocrática, por exemplo, num evento, eu acredito que tem várias batalhas e toquem várias músicas diferentes. Pô, você ia ter que correr atrás de todos aqueles autores ali para pagar os direitos autorais. Exatamente. A própria logística de trabalho seria mais dificultada. Então, os produtores
estrategicamente, né? Pensaram assim, é mais fácil eu trazer um DJ, contrato um DJ, pago ele produz as músicas, pronto, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Eu acho ruim, dependendo, né, como produtor, talvez seja bom, né? Mas eu fazia questão de repente, pagar. Era caro, às vezes eu ficava chateado, falava, caramba, eu tenho que pagar isso. E tinha que pagar, mas foi a produção do cara, né? Foi como o cara conseguiu. De repente, o cara ali tá ganhando um dinheirinho. Às vezes o cara, nem tá lá mais fazendo show nem nada, mas só por ele ter os direitos autorais dele lá, vai cair vai pingar alguma coisa na conta do cara. Movimentar mercado, né? Entendeu? Mas eu não sei isso numa proporção de um evento para 6 mil, um evento que não seja só simplesmente transmitido local, né, mas que também que tenha uma transmissão, uma amplitude maior, né, de mídia, de televisão e tudo mais, né. E aí, mas eu fico um pouco assim, eu acho que a gente está perdendo. Eu te entendo. A gente está perdendo, sabe? Era maneiro você às vezes ouvir a voz do cara e ele falar alguma coisa que tenha conexão ali com a sua com a sua dança, né? E isso entra na interpretação. Interpretar a música. E não é só interpretar os instrumentos, né? É interpretar a música num todo, né? É você conseguir entrar na música, você conseguir expressar a música. Eu te entendo e eu achava que era o b-boy que escolhia a música que ele... é o DJ. Mas você não tem nem... Você não tem nem noção, você não escuta você não sabe qual é esse material antes? O produtor às vezes não. O produtor... Não, eu digo o b-boy. O b-boy, ele sabe a música que vai rolar ali pra ele? Às vezes ele sabe. Às vezes ele sabe antes, Às vezes ele sabe. Não é que ele sabe antes, mas assim, às vezes é uma música que tá tocando em todos os eventos. Então tem os produtores, assim, tem uns caras, os DJs que já produzem os próprios sons, que já, sei lá, tocou num evento, a pessoa gostou, procura aquela música na internet, porque hoje em dia tá tudo aí, e ele pega aquela música e depois eu aqui no Rio, eu posso tocar aquela música daquele DJ. Às vezes ele disponibiliza essa música na internet, entendeu? Sim. E aí, de alguma forma também, ele também tem direitos autorais nisso. Tem, exatamente. Né? Só que muita gente começou a fazer isso também. Não, vou fazer o meu som. Não, vou fazer a minha própria trilha e tal. E aí? Como é que fica? Será que o cara tem essa pegada? Exatamente. E esse cara que hoje em dia é o DJ Flag, ele é um dos principais produtores nesse sentido. Mas ele já foi b-boy. Tá. Aí entendeu? Dá pra... Tem alguns aqui no Rio de Janeiro que já foram b-boys e estão produzindo também. E tem uma pegada maneira, entendeu? Eu não tô falando que todo mundo tá assim, mas eu tô falando que é um pouco perigoso se continuar indo nesse sentido. Que a gente não quer pagar direitos autorais, então a gente quer alguém que já tenha a sua própria produção. Entendeu? E aí, aí eu acho que todo mundo vai começar, opa, vou fazer o meu também, vou fazer o meu também, vou fazer o meu também, vou ficar famoso e tudo mais, blá, 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 e nem todo mundo vai conseguir atingir. Sim. E aí eu acho que isso pros b-boys, de uma certa forma, e pras big girls, acho meio ruim. Acho meio ruim. Tem que ter a sensibilidade. Lúcio, você é coordenador da Federação de Break do Rio de Janeiro, né? Hoje estou coordenador. Está coordenador. Então, fala pra gente um pouco como é que é... Primeiro, quando nasceu essa federação, né? Sim. E o que a federação faz pelo breaking no Rio de Janeiro? O que está fazendo hoje pelo breaking? Então, a federação ela nasceu já tem aproximadamente 2 anos. Eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Né? Eu não estava dentro desse primeiro processo. Inclusive, esse momento eu estava até um pouco fora dos bastidores na questão do hip hop, assim, né, na atuação, porque eu estava precisando voltar um pouco para os meus projetos e tal, e aí eu me direcionei para esses projetos, então estava ausente, assim. E aí foram feitos, o pessoal começou a fazer e tudo mais, quando acionou
essa luz de o break estar nas Olimpíadas, algumas pessoas começaram a estudar para entender como seria. Aí eles descobriram, tinha que se federar e tudo mais. Então, desculpa te cortar, a federação nasce a partir do momento que vira um esporte olímpico. Exatamente. Entendi. As federações no Rio de Janeiro começaram a se desenvolver, no Rio de Janeiro não, melhor dizendo, no Brasil. No Brasil e no mundo, tá? No Brasil e no mundo. Eu ouvi já dizer que até o Brasil é um dos mais organizados, né, atualmente. Olha. Incrível que pareça. A gente mas sempre a gente surpreso, mas a galera do break, eu vou te falar assim, a gente sempre brigou muito. A gente sempre tentou ser muito organizado, porque da gente é mais exigido do que qualquer um outro. Sim. Né? Pô, como eu te falei. Porque é meio marginal, né? E as pessoas enxergam assim. Entendeu? Teve uma vez que eu fui prestar um serviço para uma empresa, não cortando o assunto, mas está linkado indiretamente. Fui prestar serviço para uma empresa, eu cheguei lá e a reunião aconteceu porque eu estava cobrando um cachê e eles não queriam me pagar aquele cachê e eles queriam fazer uma reunião comigo. Aí eu cheguei lá na reunião, tinha umas 15 cabeças, todo mundo da empresa, todo mundo com um laptop, olhando para minha cara assim, o que está acontecendo? E aquela galera da hype, né? Como eles se consideram, sim, né? Sim. E aí eles como, assim, todo mundo... Tô imaginando. Imagina. Não é qualquer empresa não, tá? Tô falando de uma empresa grande. E aí eles falam, pô, e aí? Começaram a conversar comigo. Aí só que eu entendia de tudo daquela empresa, inclusive da área do break que eu tava fazendo. Aí eles chegaram assim e ficaram... O cara, né, que na época era o coordenador executivo, o cara veio para sentar para conversar comigo para me entender, porque eu tava cobrando aquele cachê. E aí eu falei, aí ele chegou para mim no final e disse assim, você consegue emitir nota? Aí eu já tinha CNPJ, tudo mais. Aí eu falei, sim. Ele, tá bom, não é nota fria não, né? Aí eu, assim, naquela hora, eu, assim, tipo, eu senti, mas eu não maldei. Aí eu falei, não é nota fria, não. Sei lá, né? Eu falei, aí depois eu falei, mas eu guardei isso comigo. Aí teve uma vez que eu estava fazendo uma entrevista para uma situação, para um curso de empreendedorismo. E aí, nessa entrevista perguntaram assim para mim, você já sentiu que já sofreu racismo por conta... por você ter uma empresa e tal, e por você ser negro? Foi naquele dia ali que caiu minha ficha. Eu falei, caramba, aquela situação foi racista. Entendeu? Então, assim, ser preto, numa dança marginalizada, tá ligado? Porra, essa, né, a minha estrutura física e meu né, toda minha forma, né, fenótipo, genótipo, as pessoas olham assim, pô, tipo assim, qual é desse negão? E aí, pô, sempre tem uma forma de querer dar uma porradinha, sabe? Não dá. Enfim, então, é por isso que a gente no break, a galera se organizou desde sempre. A gente já entendia, como eu te falei, já comecei a entender. Eu falei assim, opa, eu sou um empresário. Opa, eu sou um empreendedor. Opa, eu estou gerenciando aqui uma estrutura. Opa, eu estou produzindo. Então, já comecei a entender. Então, quando as coisas começaram a acontecer, muita gente já tinha CNPJ, a galera do break já tinha CNPJ, muita gente já tinha participado de alguma ONG, muita gente já estava envolvida em alguma estrutura institucional. Né? Sim, que quando os caras falaram assim, vamos começar a fazer? Vamos. Aí eles começaram a fazer e se articular. E aí, né, chegou a essa questão de saber que precisava ter uma federação. A federação, ela mas não é muito diferente de uma ONG, vamos dizer assim, né? Mas tem essa estrutura, estatuto, presidente, coordenador e tudo mais. Tem algumas coisas que realmente diferem, mas ela não é muito diferente. Então a galera já começou a se organizar, tá? E em novembro do ano passado, o presidente da federação, ele me convidou para ser coordenador, ele me fez um convite, e eu assumi agora em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, que eu assumi realmente a cadeira de coordenador. A federação, ela é criada para reger o break no estado do Rio de Janeiro, estruturar,
o break também e dar direcionamentos para os atletas, que agora eles são atletas mesmo, não tem nem como mais dizer. Mas é atleta quem resolve se federar. Se federar, claro. E quem tem capacidade para isso. Sim. Quem tem possibilidade para isso. Não que não todos não tenham. Todo mundo tem. Mas não é para todo mundo, para ser um atleta. Né? É como a gente falou, essa questão. Todo mundo que quiser ser, pode ser. Mas o cara que joga no aterro futebol, ele vai ser um atleta? Não, ele é jogador, ele é armador, entendeu? Ali não, ali é de fato uma estrutura para quem quer realmente se profissionalizar, para quem realmente quer levar aquilo ali para a vida, entendeu? Então tem estudo, tem uma preparação, e a federação, ela trata dessa questão. E eu estou com essa responsabilidade, que é uma das responsabilidades, porque é uma federação de break, e eu estou responsável por essa parte aí, que é cuidar disso, gerenciar, tratar isso e, assim, deixar um legado, né? Tem que deixar um legado, tem que ser algo que não é só para 2024. 2024, né? Não, para a vida. Exatamente. Para a vida. Exatamente. Entendeu? E a federação, ela é feita para isso, ela é construída para isso. E que, não sei, eu de fora, assim, muito no chutômetro, eu acredito que é um cenário que tende a crescer no Brasil, né? Já era forte. Já era... A gente só não tinha muito... Não tinha visibilidade. Antigamente a gente tinha que explicar muito o que era, né? Hoje em dia, não. Sim, sim. Hoje em dia a gente não precisa explicar muito. Então as pessoas já começam a ver de uma outra forma. Antigamente falava assim, break, o que é break? Que negócio que eu giro no chão e tal. Agora fala, break, a gente tá nas Olimpíadas, em 2024. Cara, ficou. Achei isso aí importante pra caramba. É muito importante. É muito importante. Vai ser... Principalmente, assim, porque vem do hip hop. Cara, uma coisa que vem da cultura hip hop vai parar na Olimpíada. Exatamente. Vem do gueto, né? Saiu do gueto. Foi criado no próprio gueto. Cara, é muito impactante, assim. É um meteoro caindo, assim, na cidade. Porque, assim, quem poderia imaginar, né, cara? Por isso que pra mim foi uma surpresa muito grande. Uhum. E te trazer aqui foi muito bom para entender, né? Até para a gente se preparar para as Olimpíadas. Estamos nos preparando. Olhar lá e falar, não, aquilo ali que o Lúcio falou. já fica a dica, né? O que quer entender, já assiste o Perifecast. Inclusive, eu acho que tem muito espaço aí na internet para quem quiser criar canais entendeu? Exatamente. Tutoriais, enfim. Exatamente. Galera que quer dar aula, cursos. Exato. Pode ser criado. É um mercado. É um mercado em expansão. A ser explorado. O hip hop no todo ele pois né? O hip hop no todo ele sempre foi um mercado muito lucrativo. E o bom de estar nas Olimpíadas, e acho que isso é muito importante, pegando essa parte da federação, é que deu de volta a responsabilidade pra gente que é do próprio break. Tá gerindo isso. Tá gerindo isso, né? Entendeu? Porque chegou um determinado momento que ficou solto. Não tava mais na nossa mão, a gente só tava sendo produto. Entendeu? Agora não, a gente não vai ser só o produto. A gente vai produzir, a gente vai gerir, a gente vai administrar. Muito legal, muito legal. Vamos dar uma olhada nas fotos? Claro. Vamos aqui. Conta essas histórias aí pra gente. Isso aí foi um evento... Você tem tempo, hein? Muito. Eu vejo pelo shape da galera, as roupas. Fala aí, conta a história. Isso aí foi um evento que rolou, a Love, da minha amiga Nicole, ela fazia um evento de hip hop. Foi lá na zona sul do Rio. Eu fui convidado aí, especial, para estar dançando nesse evento. Esse é você, né? Sou eu. Tem bastante tempo. É o que, mais ou menos, assim, o ano? Ih, tá com 27, tem 13 anos atrás. 13 anos, aí... Não consigo nem fazer a conta agora, né? Mas consegue fazer ainda esses movimentos todos aí, né? Tá meio difícil, hein? Dá pra tentar. Fazer assim, não consigo. Esse aí, então, não consigo nem fazer mais. Isso aí foi um evento de grafite.
Tá novo e magrinho aqui, ó. Agora eu tô com uns 15 quilos acima. Pô, mas tu Ou tá mais. com um físico, porra, bom pra caramba aí, pô. Dá pra fazer um Já tem esse movimento. tanquinho aqui? Já tá com esse tanquinho? Não, substituir por um que tem em casa. Mas fala aí, cara. Foi um evento. Tem um grafiteiro, agora eu não lembro o nome do grafiteiro. E aí esse grafiteiro, ele é homenageado, assim, é um cara que teve uma relevância muito, muito importante no grafite nos Estados Unidos. E aí trouxeram as coisas que ele fez e tal, e ela tá circulando pelo mundo inteiro. E esse grafiteiro, infelizmente, ele morreu de AIDS e tal, e aí fizeram... Isso foi na Caixa, Caixa Cultural ali no centro da cidade, na Rio Branco. Da Caixa Econômica ali? No Isso, Centro Cultural da Caixa. Aquela galera lá atrás, a galera da Ike Fênix, que dançava comigo, que eram alunos que se tornaram integrantes da equipe. Legal. Eita. Essa aí foi a campanha... Só de ver. Essa aí foi a época que eu fiz a campanha com a Nike, assim que a Nike Sportswear estava chegando no Rio. E aí eu fiz esse trabalho aí, a gente foi em vários lugares assim que eu tinha conexão para tirar fotos e esse era um dos espaços. Aí é onde, cara? Aí é Santa Teresa. Santa Teresa. Catedral ao fundo. Bela foto. Andava muito ali, Lapa, essa região. Aquele evento lá anterior. Tô fazendo um giro. Eita, ferro. Meio que de lado assim na cabeça, né? Para concluir a minha teu apoio ali é o cotovelo, não é a mão, né? A mão, o cotovelo e um pouquinho da cabeça aqui. O cabelo ajudava para dar uma deslizada. A bandana também. Tem toda uma coisa do visual também, Exato. Né, cara? Tem uma estética também que influencia figurino, né? A estética, o cabelo. O hip hop é rico pra caramba, né? Foto maravilhosa. Isso aí é no Arpoador. Foi uma foto minha, assim. E é interessante que essa aí acabou virando a minha logo. Esse é cartão postal do... virou tua logo? Virou a marca da Ike Fênix. Ike Fênix. Isso. A Ike Fênix existe e ainda atuante, né? Estamos. Bacana. Isso foi um workshop que eu dei na Jornada Mundial da Juventude, é isso mesmo? JMC, Jornada Mundial da Juventude. Isso. Né? JMC, Jornada Mundial Cristã, não lembro muito bem. Aí, no aeroporto, fui em parceria com a Red Bull. A gente estava recebendo as pessoas que estavam vindo para a jornada. Legal. E aí, quando eu recebia, eles passavam ali, a gente dava um workshopzinho de dança e tal. Isso aí já tem menos tempo, isso aí tem 7 anos, 8 anos. Lúcio, projetos pro futuro aí, cara. Agora você é o cara lá da federação, é também o cara do empresário, da equipe. Planejamento aí para 2022, a curto e a longo prazo aí. Então, a federação está se programando para fazer eventos para dar ênfase e importância aos b-boys e big girls do Rio de Janeiro. Então a gente está se programando para fazer o circuito carioca de break, que deve acontecer agora, segundo semestre. Né? E aí vai ser selecionado b-boys e big girls para fazerem, né, os melhores colocados vão participar do time carioca de break. Já estou dando spoiler aqui, mas... Bom, gostei. Mas a gente está se programando para isso. A Ike Fênix eu ainda estou realizando coisas com a Ike Fênix. Esse é o meu projeto de vida, isso não dá para deixar de fazer. Mas a gente vai procurar fazer eventos, que eu tinha um evento chamado B-Boy Confronto. A gente vai, com certeza, dar continuidade com o evento B-Boy Confronto. Estou fazendo esse curso, né, de jurado internacional.
E isso para aprender, para levar para dentro da federação, para capacitar b-boys e big girls do Rio de Janeiro para serem jurados, né, também. Legal, isso vai ser importante. É muito importante capacitar o pessoal entender e tal, como que é o critério, como se julga e Sim, por quê. Deve ter uma carência, né? Disso, Tem. E aí é importante que o pessoal esteja ciente de como que isso é feito. E a gente está muito empolgado, assim, em termos de federação, a gente está criando parcerias para prefeitura está querendo chegar junto com a gente, a cultura, o esporte, o governo do estado também quer realmente nos apoiar. Então Legal. a gente está muito bem estabelecido nesse sentido, né, como federação, que a gente pensa, de fato, o Rio de Janeiro tem potencial, os atletas do Rio de Janeiro têm potencial. E a gente quer, de fato, ter uma vaguinha lá em 2024. A gente está lutando para isso, tá? A federação está no processo ainda de organizar a casa, a gente está organizando tudo. Não é uma coisa muito simples, a gente ainda está saindo de uma pandemia, então não tiveram muitos encontros, não tiveram muitas formas dela estar, né, se organizando, mas agora a gente está conseguindo ajeitar a casa, organizar a casa, e ela vai, de fato, deslanchar e trazer e render frutos para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa realmente ver, ou de repente, quem sabe, trazer uma medalhazinha de ouro aí. Pô, cara. Esse é o nosso anseio. Seria muito Esse é o bom, nosso já anseio. seria começar a coisa... A gente quer atingir as pessoas no modo geral, sabe? Como eu falei, não só para ser um atleta, mas como um modo de vida. Dançar break é um modo de vida, é uma forma de você levar a vida, né? E dos jovens adquirir uma disciplina, ter conhecimento. Então, poxa, a gente quer proporcionar aí que as pessoas tenham acesso a um curso de inglês ou um curso de francês, porque agora vai ser em Paris. A gente quer ver as pessoas... É isso, assim, às vezes eu não vou ficar só feliz pelo fato também de uma medalha. Eu vou ficar feliz se de repente eu vi que um menino que passou ali pela federação ou passou por algum processo de inclusão ou de aula na federação, esse menino possa estar chegando numa faculdade, ou fazendo uma educação física, ou fazendo direito, ou que seja, né, matemática e tudo mais, mas que isso também tenha sido proporcionado pela gente, porque o cara, ele começou a acreditar no futuro. Eu acho que a gente no Rio de Janeiro, eu falando de Rio só, né, não posso falar por os outros estados, mas eu acho que a gente está muito desesperançado. Eu acho que a cidade está sem caminho, né? A gente está muito correndo, mas a gente está correndo sem propósito. Sim. Eu acho que a gente precisa correr sabendo qual é o nosso propósito, né? Você vai correr para ser um maratonista, né? E eu acho que eu vejo vários amigos, não, estou na corrida, tá correndo para onde? E tá vendo que o cara tá ficando cansado, ele tá ficando perdido, e aí porque a gente está sem propósito. Então a gente quer, de repente, de alguma forma, fazer com que essas pessoas tenham um propósito de vida, assim, tipo, cara, eu dancei break, mas eu, não me tornei um atleta, mas eu me tornei hoje sei lá, um empresário, ou me tornei um produtor, eu me tornei médico, mas o break, ele realmente me ajudou. Isso acontece já, né? Vários alunos que me encontram na rua, às vezes, falam, Lúcio, obrigado, você me influenciou muito, às vezes nem sei quem é, assim, e tal. Aí ele, por sua causa, realmente, aquilo que você falou me ajudou, me direcionou para os estudos, me direcionou para eu estudar, para eu dançar melhor, para eu ser o artista que eu sou. E eu fico feliz, né? Então, assim, um pouco da minha missão, um pouco do que eu vejo, que eu quero fazer a nível de federação, é isso, assim, como coordenador.
né? Para ajudar e deixar um legado aí. Lúcio Pedra, cara, Obrigado pelo convite. pô, brigadaço aí pela presença. Foi uma aula aqui pra gente, não só pra mim, como pra nossa audiência aí. Tua história é grande aí, pô, eu acho que você vai ser um cara ainda que vai construir muita coisa aí pro hip hop. E, cara, obrigado aí Eu que agradeço pelo convite, foi ótimo pela estar presença aqui e dividindo com vocês. pô, foi ótimo, foi uma aula aí, como eu disse, né? E aí deixa aí pra galera como é que o pessoal faz pra te encontrar aí, né? Então, pode me encontrar Claro. nas redes sociais, no meu Instagram, Lúcio Pedra, Lúcio, _ Pedra, Facebook também, Lúcio Pedra, tá lá, acho que tem uma dessas fotos. Depois assim, a gente vai botar aqui mas uma é legendinha isso. com... Tô lá, Lúcio Pedra, é só Beleza. adicionar. Bacana. Lúcio Pedra aí, nosso b-boy de hoje. Esse foi o Perifacast de hoje, né? Lembrando que na próxima segunda-feira a gente tem um novo convidado, né? Mais um artista aí, de periferia, um produtor, enfim, pra gente conhecer, né? Te convido novamente aí a assinar o canal, conhecer melhor o nosso trabalho, dá uma olhada aí nos vídeos, dá uma conferida, tá? Segue, compartilha, curte, aciona o sininho aí para você ser informado das novas programações, tá? E dá uma força aí pro canal se fortalecer e crescer cada vez mais e a gente poder estar trazendo figuras aí importantes e esclarecedoras como o Lúcio, tá? Lembrando também que a gente está em outras plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Google Podcasts. E assina também o nosso canal de cortes lá, que é o Cortes do Perifacast. Tá bom? Uma boa semana para todos e até o próximo programa. Valeu. É isso.